Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador. É lógico que a vida do colecionador é uma vida vivida no passado. Não resta a menor dúvida, quem é colecionador adora o passado, adora as memórias, vive revirando elas, revivendo elas, é fundamental, tá? E isso o colecionador faz o tempo todo, não só com as memórias pessoais, que eu já até andei compartilhando com vocês em depoimentos a respeito do colecionismo, é claro, mas as memórias pessoais também, as memórias familiares, as experiências de vida, uma série de coisas. Colecionar é, antes de tudo, colecionar memórias. A primeira coisa, o que todos nós colecionamos, mesmo quem não é um colecionador, coleciona memórias. Às vezes até não consegue guardar muito tempo, mas normalmente coleciona memórias. Isso aí é absolutamente fundamental. Então, 90% do tempo de um colecionador é vivido revendo memórias, revendo itens e tentando buscar, logicamente, para a sua coleção, itens históricos, itens incríveis, maravilhosos, que fazem parte da história e que, por um acaso do destino, o colecionador não conseguiu adquirir aquele item na época certa, na época correta, na época em que ele estava ali disponível, né? Bem baratinho. Infelizmente, a realidade do colecionador não é assim tão incrível, né? Eu, por exemplo, tenho um exemplo muito prático, muito objetivo, de vários vídeos que eu gravei a respeito do Adam Hughes, que é um artista que eu adoro, é um dos meus artistas favoritos, e ele lançou uma série de sketchbooks. A partir do início dos anos 2000, ele lançou uma série de sketchbooks que ele lançava quase todos os anos nas Comic Cons, né? Uns livretinhos bem simplesinhos, bem baratinhos, que ele mandava, ele mesmo mandava imprimir e ele vendia nas Comic Cons. Isso aí eu só fui conseguir ao longo do tempo e com muita dificuldade e pagando até mais caro. Então, uma coisa muito importante é você estar sempre antenado para os itens novos, para o que está sendo lançado. É muito, mega, ultra importante, porque é a época de você adquirir um item que pode vir a fazer parte da sua coleção, se ele se consolidar, se depois de 5 anos, depois de 10 anos, ele continuar sendo um item interessante, um item que merece ficar na coleção, né? Isso aí é fundamental, essa reavaliação, essa revisão permanente da sua coleção. Mas é muito importante, principalmente para quem é colecionador, para adquirir itens novos que no futuro farão parte da coleção e farão muito sucesso, serão muito bons de serem revistos, relidos, etc. Quantas coisas eu adquiri ao longo dos anos por um preço bem baratinho e hoje em dia eu me orgulho de ter eles guardados na minha coleção. Então, esse investimento nos itens novos, no que está sendo lançado, é extremamente importante. Só que o olhar sobre esses itens novos, ele tem que ser um olhar ainda muito mais cruel, muito mais duro, muito mais exigente, sabe? Você tem que olhar o que está sendo lançado na literatura, nos quadrinhos. O rock, então, esse praticamente não tem nada novo sendo lançado, com raríssimas exceções, pouquíssimas coisas. O que tem sido lançado no rock relativamente novo, na verdade, são reedições, são novas edições de produtos antigos, dos anos 70, dos anos 60, e que merecem ter uma edição ainda mais sofisticada, mais chique, mais completa, uma edição definitiva, né? Então, no rock, nos filmes, infelizmente, também nós temos um retrocesso, porque depois da invenção dos streamings, no Brasil, praticamente acabou a indústria do DVD, do Blu-ray, praticamente acabou. Lá fora ainda tem alguma coisa, mas é pouco. É uma indústria que murchou muito. Mas a literatura continua com muita força e os quadrinhos continuam com muita força. Esses, então,
mais força ainda. E o olhar crítico que você tem que ter nas histórias em quadrinhos é cada vez maior. Por quê? Infelizmente, a partir de 2010, os quadrinhos passaram a sofrer demais, mas demais mesmo, com essa questão ideológica. A impressão que eu tenho é que se formaram algumas trincheiras ideológicas a partir de 2010, tanto de um lado como do outro, para entrar numa verdadeira guerra cultural. Então nós temos uma guerra cultural poderosíssima que repercute na cultura. Tá? A cultura que eu digo, literatura e quadrinhos, basicamente. Essas duas praias são trincheiras ideológicas poderosíssimas. E é lógico que existe uma ideologia que já domina essas trincheiras há muito tempo. A outra ideologia está engatinhando, apesar de estar fazendo até um trabalho bacana, está caminhando. Beleza. Nós temos que continuar observando. Porque essa questão ideológica, infelizmente, pelo menos na minha opinião, obviamente, não sei se na sua, ela contamina demais o cerne da cultura, que é a qualidade, que é o enredo, que é a história, que é a arte, tá? Infelizmente, essas coisas, o enredo, a história, a arte, a qualidade, não pode ser contaminada por ideologia, porque ela vai se tornar uma coisa perecível com muito pouco tempo. Tudo que tem uma marca ideológica muito forte, se você pegar a cultura, a arte dos anos 60, dos anos 70, muito marcadas por uma determinada ideologia, você vai notar que ela ficou envelhecida, que ela ficou cansada, que ela ficou desgastada, que ela ficou desbotada. Por quê? Porque ela tinha uma intenção de não contar uma história boa, bacana, legal. Não, ela tinha a intenção de vender uma maneira de viver, uma maneira de pensar. Isso, infelizmente, detona qualquer tipo de trabalho de arte, de literatura, o que for. Tudo fica marcado com aquela data, com aquele momento histórico. O momento histórico que vivia o mundo dos anos 60 não tem mais nada a ver com o momento histórico que vive, apesar de algumas semelhanças, nos anos 2020, né? Na década de 20 do novo milênio. Bem, muito bem. Então, o que você tem que ficar de olho? Quando você for adquirir um item de quadrinhos, que é o que eu pretendo falar aqui um pouquinho, na literatura a ideia se aplica também. Mas, principalmente nos quadrinhos, você tem que ter um olho extremamente crítico para não começar a empilhar porcarias e gastar dinheiro inadequadamente. Isso é fundamental. Então, o seu senso crítico tem que ser feroz, tem que ser agressivo. Você tem que pegar tudo que está sendo publicado, seja pela editora que for. Lógico que a Major, a editora maior do Brasil, é sem dúvida a Panini Comics, que publica, né, o material, a tonelada de material que produz a DC Comics e a Marvel Comics, basicamente. Mas existem outras editoras que estão publicando, inclusive, às vezes, trabalhos melhores. E também, se você já se expandiu, já está lendo bem em inglês, você tem um universo gigante de publicações que não estão saindo no Brasil, mas que são muito boas. O caso da Image Comics, que eu já falei em vários vídeos, né? O selo, por exemplo, Ghost Machine, do Geoff Johns e outros, né? Geoff Johns e uma turma aí top, maravilhosa. Então, tudo isso aí você tem que olhar com muito critério, porque o universo é muito grande e está se expandindo cada vez mais, né? E se libertando um pouco da questão ideológica. Infelizmente, a questão ideológica ainda domina o cenário, domina absurdamente o cenário, principalmente da Marvel, mas também da DC Comics. Eu tenho a impressão de que isso está começando a mudar. Aos poucos, a maré está virando, né? Está subindo, está descendo, não sei, mas ela está mudando de direção. E isso daí vai ser bom para todo mundo, porque vai permitir que os autores tenham mais liberdade de criar sem ter um editor querendo vender uma ideologia, querendo empurrar goela abaixo algum tipo de ideologia. Então, quando você for olhar um material novo que está saindo, vamos supor aqui um exemplo,
a Panini está lançando, a Panini lança, sei lá, meia dúzia de títulos por mês, mais, né? Uns 10 títulos por mês de cada uma das editoras maiores, DC e Marvel. O seu olho tem que ser extremamente crítico, mas extremamente crítico para você não gastar dinheiro em bobagem e depois não ter uma pilha de coisas que você vai querer simplesmente se desfazer e frequentemente não vale nada. 99% não vai valer nada. E você vai ter que se desfazer de uma maneira bem simples, botando num sebo na melhor das hipóteses. Então, a primeira coisa que você vai fazer, a Panini está lançando um título. Se não é um título consolidado, se não é um daqueles títulos antigos, que tem mais de 10 anos, mais ou menos, que é fácil você saber se é bom ou se não é, pode usar inclusive o nosso canal como referência, e existem outras formas de você pesquisar na internet, títulos antigos é muito fácil. Qualquer coisa com mais de 10 anos é muito fácil. O problema é o que está saindo depois de 10 anos, de 2010 para cá, que é um material muito ruim, muito fraco, em 90% dos casos, e pior ainda na fase mais atual, onde você não tem muito como consultar o material, que são essas publicações que a Panini lança nessas capa canoa, né? Capa, sei lá, lombada quadrada, ou então agora lançando lombada grampo, que eu pessoalmente gosto bastante. Mas o material, apesar da lombada grampo, o material é uma porcaria. Então, toma cuidado com isso. Muito barato não significa que seja um item que vá merecer ficar na sua coleção. É claro que não tem essa conexão, não tem nada a ver. Eu tenho material capa grampo que a Panini lançou em 2019, mais ou menos, que eu tenho até hoje e acho que merece continuar na coleção. Mas a grande maioria que foi lançada naquela época não vale nada. Eu vou citar aqui o Batman do Tom King e vou citar aqui o Homem de Ferro da Marvel, que são dois materiais que eu guardo com um certo carinho. Vou reavaliar ainda, né? Porque ainda é relativamente novo, mas é um material bom. O do Tom King, não. Tom King é realmente um material muito bom. Já foi até consolidado, de certa forma, com as edições de luxo do Batman, né? Muito bom. Então você tem que ter esse olhar muito crítico. A primeira coisa, você saber quem é o artista. Quem é que desenha a edição? É um artista que te agrada? É um artista que você realmente gosta muito? Muito, não é mais ou menos, não, é muito. Aí a edição já ganha um destaque para você, talvez mereça você adquirir. Depois você vai dar uma analisada. Se você não conhece o artista, vai buscar a arte dele na internet, vai tentar saber como é que ele desenha, quem é esse cara, que é muita gente nova, né, gente? Então a gente tem que dar uma oportunidade para os novos, claro, óbvio. E aí você vai dar uma pesquisada num site, né, desses aí de quadrinhos online, essa coisa toda, né? Comics online, essa coisa toda. Você vai ter uma ideia ali. Aí depois você vai olhar o autor, quem é o escritor, quem é o cara que está pensando aquilo ali. Alguns autores, poucos, muito poucos, já dão destaque, já se tornam importantes para a sua decisão, né? Mas não é também uma garantia. Finalmente, ou quase finalmente, você vai olhar se o personagem é um personagem que te atrai, tá? Eu dou até uma dica aqui que é muito pessoal, lógico. Eu não gosto de crossover. Ele não gosta de crossover. Eu não gosto. Porque os crossovers, essas grandes sagas, principalmente a Marvel adora essas sagas, a DC também gosta, essas grandes sagas, elas acabam sendo, além de extremamente chatas, porque elas têm um monte de personagem pulando da página o tempo todo, né? Cada um tem uma falazinha e não tem nenhum relevo, não tem nenhuma densidade, não tem nenhuma profundidade, é meramente um festival de heróizinho na página. Elas não podem mexer na cronologia, na história do personagem. Elas têm que passar de uma maneira bem superficial e, normalmente, quando a saga acaba, o personagem voltou ao ponto inicial. Por quê? Porque as edições mensais do personagem precisam continuar na mesma pegada, na mesma história, na mesma cronologia. E aí a saga não pode interferir nisso. E os editores são cruéis, eles não deixam que isso aconteça. A saga não pode interferir no meu personagem. O meu personagem tem que continuar vendendo muito, com muitos títulos. E então uma sagazinha que ele participe para ajudar a alavancar a saga, para vender a saga, não pode estragar a minha cronologia. Então isso é muito importante se analisar, tá, gente?
Analisar primeiro quem é o artista, depois quem é o autor, depois quem é o personagem. E, de preferência, esquece esse negócio de saga. Porque saga, meu amigo, não serve pra porra nenhuma. É uma chatice que só para quem adora personagenzinhos coloridos pulando da página. Chegou até aqui? Deixa o seu gostei ou não gostei. Faz parte da brincadeira. Se inscreva no canal e até a próxima.